você que acompanhe. Farei a leitura de 3 versos inicialmente, mas pretendo expor a perícope que vai do verso 22 ao verso 41. Ouçam todos a palavra de Deus. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Que o Senhor nos abençoe. Há palavras que são caras, há palavras que têm um caráter singular, que são por demais especiais. Uma das palavras mais ricas, mais profundas, mais instrutivas é a palavra evangelho. Nós só estamos aqui por causa do evangelho. Hoje é domingo de Páscoa, domingo em que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A maior notícia do mundo vem de um túmulo vazio. Evangelho significa boa notícia, boa nova. E o texto que nós lemos é o primeiro sermão da história, pregado logo após o nascimento da igreja, o derramamento do Espírito Santo, pregado pelo apóstolo Pedro, registrado aqui por Lucas. E nessa passagem nós temos algumas verdades pivotais, centrais, basilares sobre o Evangelho. É possível que a maioria, se não todos aqui, seja cristã. Você é cristão, você é cristã, a maioria é cristã. Mas nós vivemos numa conjuntura em que boa parte das pessoas que professam a fé tem uma visão caricata, superficial, distorcida, em alguma medida até blasfema sobre o que é o Evangelho. Portanto, apesar das limitações que eu já pontuei, eu gostaria de dar atenção de vocês para pensar sobre verdades sobre o Evangelho. As palavras de Pedro são oportunas porque, repito, foi o primeiro sermão da história, depois do derramamento do Espírito Santo. Ele está pregando para uma audiência judaica e ele se levanta com muito poder e autoridade e faz uma exposição sobre aquele fenômeno único e irrepetível que é o derramamento do Espírito Santo, que estava sendo mal interpretado. E Pedro, então, desvia o foco do que é periférico, aqueles sinais, para o que é central, Jesus Cristo crucificado e ressurreto. Vejam vocês, quais são as verdades centrais aqui. Primeiro, quero lembrá-los sobre os eventos do Evangelho, os acontecimentos que deram origem ao Evangelho. Os versos 22 a 24, Pedro diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras, Jesus, o Nazareno. Observe que o nome de Jesus é a primeira palavra do sermão de Pedro. Isso não é por acaso. A primeira palavra do sermão de Pedro é Jesus. Ele o qualifica, a pessoa e a obra de Jesus. Porque na visão de Pedro, cheio do Espírito Santo, a origem de tudo, a gênese de tudo é o próprio Cristo. É Jesus. O Evangelho diz respeito à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Isso é elementar. Mas volto a dizer, nós vivemos num país onde em cada esquina há um falsário. Em cada esquina há um charlatão.
E mesmo as igrejas históricas, por variadas razões, sucumbiram, declinaram. Igrejas que já foram sadias, mas que hoje sonegam o evangelho. Pedro diz, varões israelitas, Jesus, o Nazareno, ele começa com Jesus. Ele faz uma alusão à profecia de Joel. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Você nunca entenderá o Antigo Testamento se não o ler a partir das lentes do Evangelho. Pedro não gasta tempo explorando o milagre. Qual era o milagre? Pedro estava pregando em um idioma, as pessoas estavam entendendo cada uma nos seus respectivos idiomas, porque havia ali uma confluência de judeus de variados lugares do mundo antigo. E Pedro diz, olha, não sintam-se perturbados com isso aqui. Alguns até estão sugerindo que essas pessoas estão embriagadas, não faz nem sentido, veja o horário. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de uma profecia dada por Joel, que nos últimos dias, e esses últimos dias chegaram. E Pedro então começa a falar sobre Jesus, porque Joel estava apontando para o último momento. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. E ele vai, digamos assim, estabelecer um sermão de 5 pontos. Ele fala sobre a vida, a morte, a ressurreição, a exaltação e senhorio de Cristo. Mas desse bloco de 5 elementos, eventos relacionados a Jesus, o que é central é a morte e a ressurreição, justamente o que nós celebramos nessa ocasião, a Páscoa. Observe que ele diz, Jesus foi crucificado, mas Deus o ressuscitou. Essa frase é o credo cristão elementar. Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios, uma comunidade muito influenciada pela mentalidade que ignorava essas promessas de Deus por meio do povo hebreu, Paulo diz assim, antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Não adicionei nem subtraí. Eu entreguei a vocês o que eu recebi. Qual é a mensagem que nós devemos entregar? A que nós recebemos no decurso de todos esses séculos. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Paulo, Pedro, João, todos os autores do Novo Testamento, seja uma carta, seja um sermão, seja uma instrução pessoal, tudo é centrado na pessoa e obra de Jesus Cristo, sua morte e ressurreição. Portanto, a cruz de Cristo é o coração do Evangelho. A Páscoa não tem nenhum sentido se a obra de Jesus Cristo não for mencionada, porque a Páscoa é justamente o sacrifício redentivo de Jesus em favor do seu povo. Portanto, Pedro faz essa alusão. O Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou. Quem é Jesus para nós? O crucificado e ressurreto. O túmulo está vazio. Ele diz no verso 22, vós mataste crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. Observem que Pedro faz uma observação que tem um grau de densidade teológica. Ele diz, olha, foram mãos iníquas que o crucificaram. Mas essa crucificação, essa morte, não foi a revelia, não foi acidental, não foi circunstancial, foi predeterminada por Deus. Em várias partes das Escrituras nós lemos o cordeiro que estava preparado antes da fundação do mundo. Nós acabamos, faz pouco tempo, de celebrar o Natal, que é a festa da encarnação. O Verbo se fez carne. E o propósito pelo qual Jesus veio a este mundo foi justamente morrer por nossos pecados. E Pedro está lembrando a ele, vocês mataram. Mas essa morte, por mãos iníquas, não pegou Deus de surpresa. Havia um plano. De modo que um grande pregador escocês disse assim, não foi Judas por ganância, nem Pilatos por covardia, nem os judeus por inveja, mas foi o Pai por amor. O Pai o entregou por nossos pecados.
Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A cruz de Cristo é a prova de que Deus nos ama. Louvado seja o seu nome por isso. Uma segunda verdade destacada no sermão de Pedro, que traz luz ao conteúdo do Evangelho, é as testemunhas do Evangelho. A partir do verso 25, nós temos aqui uma citação do Salmo 16. Vejam vocês, os pregadores do Novo Testamento não pregavam a partir de um vácuo histórico. Não eram coisa da cabeça deles. Eles eram, exceto Lucas, todos judeus, filhos de Davi, filhos de Abraão, que conheciam a lei, que conheciam os profetas, que conheciam os escritos, os salmos. E Pedro, o Galileu, diz assim, porque a respeito dele diz Davi. Pedro diz que Davi falou sobre Jesus. Curioso isso. Diante de mim vi sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Verso 25. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A estes, Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. O que é que Pedro está dizendo? Que existem duas evidências que dão autenticidade à mensagem. Pedro lança a mão de duas poderosas e fidedignas testemunhas. Primeira delas, o Antigo Testamento. O que está acontecendo aqui não é circunstancial, não é um acidente. Havia uma profecia, ou múltiplas profecias. Inclusive, ele cita o Salmo 16. E mais para frente ele vai argumentar. Davi não estava falando acerca de si mesmo? Vocês conhecem a geografia da cidade? Vocês sabem onde fica o túmulo de Davi? O túmulo de Davi está lá. O seu corpo sofreu corrupção. Do pó ele veio, para o pó ele voltou. De modo que quando Davi disse que o santo de Deus não experimentaria corrupção, Davi não estava falando sobre si, mas sobre o seu filho. O filho de Davi, o Cristo, o Messias, de modo que o Cristo que vocês crucificaram, Deus o ressuscitou, ele não experimentou corrupção, o túmulo está vazio. Portanto, Pedro está usando o Antigo Testamento para referendar a autenticidade do Evangelho. As profecias todas sobre o nascimento, as circunstâncias, o tempo, a morte, a ressurreição, a ascensão, tudo aponta para Jesus Cristo. O próprio Cristo disse que as Escrituras, plural, testemunham dele, falam sobre ele. Cristo é o centro de tudo. Agora existe também uma segunda testemunha, os olhos dos apóstolos, porque se você observar, Pedro vai dizer, do qual somos testemunhas. O próprio Cristo também disse, vós sois testemunhas destas coisas, e após a ressurreição, antes de ascender aos céus, ele diz, sereis minhas testemunhas. E agora, no verso 32, se você observar, no texto que nós lemos, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Eu queria fazer um exercício com você. Tente imaginar por um instante. Todas as narrativas alusivas aos eventos daquela última semana mais importante da história apontam para um grupo de homens que tinham fracassado. Temerosos, receiosos, vacilantes, inclusive o próprio Pedro, que negociou por 3 vezes. Atemorizados, porque a fornalha da perseguição estava acesa, sem nenhuma gerência de nada, sem poder político e econômico. Estavam acuados numa casa, cada um foi para um canto. De repente, algo aconteceu que mudou completamente a história. Eles viram o Cristo ressurreto. O Senhor Jesus apareceu para aqueles homens e diz, Pai seja convosco. Um deles não estava presente, Tomé,
Em determinado momento o Senhor o encontrou e disse: Tomé, põe aqui a tua mão. Testificas os meus cravos, a ferida ao lado. E Tomé prostra-se diante dele e diz: Rei meu e Deus meu. E aqueles homens acuados, temerosos, agora convictos da presença de Jesus Cristo crucificado e ressurreto, saem pelo mundo pregando o Evangelho. Essa convicção é resultado desse testemunho vivo, eles viram. Paulo chega a dizer que de uma só vez Cristo foi visto por 500 testemunhas. Nós não estamos celebrando aqui uma fantasia. Nós não nos reunimos para celebrar uma religião inventada numa esquina, mas um projeto que vem do alto. A fé cristã é algo de Deus. E de fato, na plenitude dos tempos, Jesus veio a este mundo, morreu a nossa morte, ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus, está vivo e ele voltará. Essa dupla autenticação é muito importante para a igreja, porque nós vivemos numa era que já foi pós-cristã, agora é anticristã. E há muitos cristãos com névoa sobre os olhos, com a mente embrutecida, por vezes até apoiando sistemas inimigos da sua fé. A fornalha da perseguição está acesa e vai se intensificar. Mas nós temos convicções profundas e essas convicções nos mantêm de pé diante de todo vento contrário, porque também somos testemunhas do Cristo ressurreto. Nós ainda não o vimos. Por isso Pedro vai dizer, escrevendo a sua primeira carta, escrevendo às igrejas naquela região do Ponto e da Bitínia, vocês ainda não viram, mas creem. Vocês ainda não o viram, mas o amam. E um dia nós veremos face a face o Salvador. Somos testemunhas disso, do que Deus fez e tem feito em nosso favor. Observe, meus irmãos, nosso testemunho é secundário e subordinado ao deles. Mas nós podemos dizer que cremos no Cristo que as Escrituras revelam. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Profetas e apóstolos no Antigo e Novo Testamento, o testemunho de Cristo. Portanto, você pode ter plena e total segurança. A sua fé está fundamentada na verdade. Antigo Testamento e no Novo Testamento, os apóstolos, arautos do Evangelho. Caminhando, uma terceira verdade sobre o Evangelho, as afirmações do Evangelho. No verso 36, há algo muito impressionante aqui. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Meus irmãos, que afirmação ousada. A gente precisa ler o texto bíblico no seu contexto. Pedro está no meio da festa de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Ele se dirige a um grupo de centenas de pessoas com uma profunda convicção. O Cristo crucificado, Deus o fez Senhor e Cristo. Vejam, boa parte da primeira audiência com a qual Jesus lidou até reconhecia alguns sinais, algumas marcas distintivas e singulares no caráter de Jesus. A autoridade do seu ensino, seu poder sobre a enfermidade, muitas delas foram curadas, viram evidências do poder sobrenatural de Cristo sobre a criação, por exemplo. Algumas delas viram até Jesus ressuscitar mortos. Mas, curiosamente, algumas ou muitas delas tinham dificuldade para reconhecer que aquele homem, nascido em Belém, criado no subúrbio do mundo, na Galiléia dos gentios, era o Cristo de Deus. Os judeus não podiam aceitar isso, era pedra de tropeço. O Messias será um homem de perfil político-militar, capaz de nos libertar da tirania de Roma. Crucificado por romanos, um amaldiçoado na cruz não pode ser o Cristo. Então Pedro, judeu, alcançado pelo Evangelho, diz: Deus o fez Senhor e Cristo. Sim, ele é o Cristo.
O Cristo veio para dar a sua vida, e ele deu a sua vida naquela cruz, para nos libertar da pior das tiranias, a tirania do pecado, que de fato escraviza o ser humano no pior sentido da palavra. Agora o que me chama a atenção é que Pedro está dizendo, esteja absolutamente certo. Pedro tinha convicção. Qual é o cenário que a gente vive hoje com essa revolução em curso há décadas? Um homem de convicções é visto como um homem perigoso. Há um projeto para enfraquecer convicções. É a bandeira da tolerância a tudo e a todos, com um detalhe, menos a fé cristã. Chesterton, um grande pensador inglês, dizia com muita propriedade que para bater no cristianismo qualquer pau serve. Tolerância a tudo e a todos, menos aos cristãos. Não se pode ter convicções. Mas Pedro está dizendo para aqueles compatriotas, esteja absolutamente certa, casa de Israel, que esse Cristo que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Nós devemos respeitar a opinião das pessoas, em alguma medida, sim, mas não podemos abrir mão, nem retroceder 1 milímetro de convicções inegociáveis. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A fé cristã exige essa exclusividade. A fé cristã exige singularidade. E isso não é ser altivo, muito pelo contrário, é um ato de amor. Manter firme essas convicções. Nós batistas, desde o nosso nascedouro, nos dois lados do Atlântico, defendemos a liberdade de consciência, de credo. Somos paladinos da liberdade, basta observar a história. Mas, repito, vivemos uma época em que as pessoas parecem ter perdido as convicções e há tantos crentes que negociam, que fazem concessões com aquilo que não é possível conceder. Pedro diz, seja pois absolutamente certa toda a casa de Israel, que esse que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quem é Jesus? Incomparável, não há personalidade neste mundo que possa ser comparado a Jesus. E quando alguém lhe perguntar por que só Jesus Cristo salva, você responde de uma maneira muito simples, embora profunda por demais. Porque só Jesus Cristo é plenamente divino e plenamente humano. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Só Cristo salva, porque só Ele é divino e humano. Só Ele venceu a morte, só Ele está vivo. E um dia nós todos veremos o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que o apóstolo Paulo, o maior evangelista da história, disse aos romanos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ou seja, a confissão em Jesus como Senhor e Salvador não é opcional. É uma marca distintiva do salvo. O salvo é aquele que diz, tu és o Senhor e Salvador da minha alma. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Em Atos 5, verso 31, sob a pressão das autoridades perseguidoras, a igreja diz, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, disse o Senhor Jesus. Uma quarta verdade sobre o Evangelho ainda. No verso 38, nós temos aqui as promessas do Evangelho. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aqui lança a mão de duas grandes verdades sobre o Evangelho que são promessas. Perdão dos pecados e o dom
do Espírito Santo. O que significam essas palavras? O perdão é uma oferta da graça. O principal problema do homem, quer ele aceite ou não, é que existe um céu de bronze que se interpõe entre ele e Deus. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem foi criado por Deus e para Deus. E essa desconexão, essa ruptura, essa alienação é a causa primária da miséria humana. Independente da condição socioeconômica do indivíduo, independente da época em que ele nasceu, da formação, todo homem sem Deus é, por natureza, miserável existencialmente. Para o ímpio, diz o profeta Isaías, para o ímpio, diz o meu Deus, não há paz. De modo que a maior das necessidades é ser reconciliado com Deus, e só há um meio para isso. Só há um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. E Pedro então prega com autoridade e faz essa promessa aqui em nome do Evangelho, perdão e o dom do Espírito Santo, duas coisas que estão conectadas e muito bem ilustradas na figura de um homem que se converteu à fé cristã e que é bem simbólico, a conversão registrada em Atos capítulo 10, um oficial do exército romano, um centurião, um homem que era um dos membros das temidas legiões romanas, o centurião romano. Pedro é enviado pelo Senhor a Cesareia Marítima, capital administrativa do império naquela região do mundo. E o texto vai dizer, a narrativa de Lucas, é que havia ali um homem muito piedoso. O que é piedoso? Um homem de coração inclinado a fazer o bem, inclusive misericordioso com os necessitados, a ponto de dar muitas esmolas, que desfrutava do respeito do povo hebreu e que de contínuo orava a Deus. Esse homem seria membro de qualquer igreja evangélica hoje, ou não? Piedoso, simpático, gentil, oficial do Império Romano, caridoso, homem de oração. Só tem um detalhe: ele não era convertido. Ele precisava ouvir o Evangelho. Por isso Pedro foi enviado para lá e pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho. E o texto diz que ele se converteu e recebeu duas coisas: o perdão dos seus pecados e a presença do Espírito Santo. É o que Pedro está a dizer aqui nessa primeira mensagem, num Pentecostes. Quem se arrepende e crer em Jesus recebe perdão e a presença do Deus Espírito Santo em nós. O batismo, como ainda há pouco nós testemunhamos, é o rito de iniciação. Tanto é que Cornélio, quando se arrepende e crê, ele é perdoado, o Espírito Santo vem sobre ele, a sua família, e ele é batizado. O batismo não salva uma pessoa, mas o batismo simboliza a regeneração. E para nós batistas isso é muito caro, porque nós batizamos exclusivamente, tão somente, aqueles que professam a sua fé. E o batismo é esse rito de iniciação na vida cristã, simbolizando a regeneração, morte para o mundo, nova vida para Cristo. Por isso Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Perguntas: você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Você já professou publicamente a sua fé em Jesus Cristo? Eu tenho dito, de forma até recorrente, que Deus não tem netos. Ou você nasceu de novo, ou você está perdido. E das necessidades todas de sua alma, a maior delas, certamente, é nascer do alto. É receber perdão, é ser reconciliado. E ser selado com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa salvação. O que é o penhor? Efésios capítulo 1. Um tributo ao Deus Trino. O apóstolo Paulo diz que o Espírito Santo é dado como penhor. É o pagamento inicial, é a primeira parte, é um sinal, é um selo, é um símbolo. Você está marcado. Ele voltará e completará a boa obra que começou.
Quem está habitado, ou quem é habitado, ou quem é habitação do Espírito Santo, isso é um símbolo e um selo de que pertence ao Senhor. E por fim, não poderia deixar de falar, as exigências do Evangelho. A porta estreita pela qual os pecadores precisam passar. Vejam os versos 37 e 38. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vejam quais são os estágios da pregação de Pedro. Ele fala dos eventos do Evangelho, essencialmente a morte e a ressurreição. Se não pregou Cristo crucificado e ressurreto, não houve a anunciação do Evangelho. Anunciar o Evangelho não é entregar um folheto. Entregar um folheto pode ajudar, e tem ajudado muitas pessoas, à medida que elas leem um extrato, uma porção do texto sagrado. Pregar o Evangelho é anunciar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quem é Jesus e o que ele fez para a nossa salvação. Pedro faz isso aqui. O grande evangelista Pedro, ele pregou sobre Cristo crucificado e ressurreto. Depois ele apresenta as testemunhas do Evangelho e diz, olha, o que está acontecendo tem fundamento. Aconteceu o que o profeta Joel há séculos profetizou. O que está acontecendo é o que Davi afirmou, não sobre si mesmo, porque o corpo dele está sepultado aqui perto. Mas ele falou sobre Jesus e a sua ressurreição. Ele faz afirmações sobre o Cristo histórico. Vocês crucificaram, mas Deus o ressuscitou e Deus o fez Senhor e Cristo. Ele fala sobre as promessas do Evangelho, perdão, a presença do Espírito em nossa vida, e agora ele faz as exigências. O Evangelho faz exigências, irmãos. E quais são as exigências do Evangelho? Arrependei-vos. A porta do reino tem nome, é arrependimento. Qual é a diferença entre um cristão genuinamente cristão, discípulo de Jesus, e qualquer outra pessoa do mundo? É que um verdadeiro cristão é alguém em que em algum momento da sua vida se arrependeu dos seus pecados e confiou somente em Jesus para a sua salvação. É evidente que a vida inteira é penitência, a vida inteira é arrependimento, porque continuamos ainda nessa luta constante até a glorificação. Mas houve um start, um início, um momento, em algum momento da sua vida, você se arrependeu e creu no Evangelho. Então Pedro está dizendo, arrependam-se. Sem arrependimento não há salvação. Vejam, inclusive, aquele homem ao lado da cruz, dos dois, que estavam crucificados, tendo Jesus ao meio, ambos no início do processo estavam zombando do Salvador, mas de acordo com a narrativa do Evangelho, em algum momento um daqueles homens se arrependeu. Tanto é que ele censurou o seu colega e pediu para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Ele se arrependeu e recebeu perdão para os seus pecados. O Evangelho oferece salvação pela graça em Cristo, ao mesmo tempo exige que o homem se arrependa. E o texto vai dizer no verso 36 que ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? E Pedro diz, é uma resposta única, arrependam-se. O Evangelho de Deus é abandono do pecado e confiança em Cristo. Qual o grande problema desse cenário trágico? Eu digo isso com alguma reserva. Esse cenário trágico do mundo ou do submundo evangélico brasileiro. A quantidade de gente acostumada, familiarizada com a linguagem cristã, que tem avós, pais, tios, parentes, famílias inteiras na fé e que não dão sinais de arrependimento. Agora virou quase que um fenômeno que tem sido objeto de estudos, inclusive em universidades, essas personalidades que dizem que teve encontro com Jesus,
experiências místicas, sem nenhuma conexão com a igreja, sem nenhuma conexão com as implicações éticas do Evangelho. Arrependimento é mudança de vida. João Batista disse que nós deveríamos dar frutos dignos de arrependimento. Como é que nós sabemos que uma pessoa é cristã ou não? Pela vida, pelos frutos conhecereis a árvore, disse o Senhor Jesus. Pegue a ética do Sermão da Montanha, pegue as cartas do Novo Testamento. Paulo se dirige aos Efésios: ei, psiu, você que mentia, não minta mais. Você que furtava, abandone essa prática. Você que vivia na imoralidade sexual, não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a santificação. Honre a Deus com esse corpo que Ele lhe deu. Ou seja, a vida cristã tem implicações. Nós ornamentamos a doutrina pela maneira como nós vivemos. Não é tudo, mas não pode ser menos do que isso. Porque nós sabemos que há pessoas que, embora não cristãs, têm um código ético, por tradição, por influência sociológica, por questão de família, por outras razões, tem moralidade. Moralidade não é tudo, mas revela muito sobre a condição do coração. O apóstolo Paulo, pregando no Areópago, diz: ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Essa é a nossa vocação, sairmos como arautos da graça pregando arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma citação de um autor que me abençoa muito. Podemos chegar ao céu sem muita cultura. Parêntese. Boa parte dos cristãos em todo o tempo constituída de gente simples, em resposta à oração do próprio Cristo. Graças te dou, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios entendidos e os revelaste aos pequeninos. Deus humilha a soberba dos poderosos deste mundo e revela aos simples. Podemos chegar ao céu sem muita cultura? Sim. Podemos chegar ao céu sem riqueza ou saúde, ou grandeza neste mundo. No entanto, diz o bispo John Riley, jamais chegaremos ao céu se morrermos sem arrependimento e fé. Você precisa se arrepender dos seus pecados e confiar em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E o dia de arrependimento se chama-se hoje. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós os que somos salvos é o que, gente? É o poder de Deus. É muito bom servir a Jesus. É uma experiência que todos aqueles que passaram podem testemunhar. Não há nada melhor do que servir a Cristo. Nós não temos gerência da vida. Atletas em pleno vigor físico adoecem subitamente e morrem. Fortunas construídas com muito suor e trabalho podem ser devoradas num curto espaço de tempo. Leia a história. Quantas fortunas foram devoradas numa única geração. Quantas pessoas que fizeram coisas prodigiosas e deram significativas contribuições pereceram de forma tão miserável. Mas há uma coisa que ninguém pode tirar. Cristo é o nosso patrimônio. Cristo é tudo em nós. O máximo que a morte pode fazer um cristão é colocá-lo nos braços do seu Salvador. Por isso Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Não tendo nada, mas enriquecendo a muitos. Entristecidos, mas sempre alegres. Porque o Evangelho é de fato o poder de Deus. Nessa manhã de domingo, me dirijo aos irmãos em Jesus e os encorajo, a cada um de vocês. Mantenham os seus olhos em Cristo. Alegrem-se no Evangelho. Sejam arautos da graça. Cooperem para que seus amigos, familiares, parentes, vizinhos entendam a mensagem da cruz, a mensagem da Páscoa.
E se você que está aqui por algum motivo ainda não teve essa experiência, peça a Deus: Senhor, transforma meu coração. Que é o amor de Jesus, ninguém sabe, exceto os seus amados. É uma experiência pessoal. E nossa oração é que, tal como aquela audiência para a qual Pedro pregou, você também tem a oportunidade de se arrepender, ser habitado pelo Espírito, ser batizado nas águas como rito de iniciação na vida cristã. Que o Senhor a todos abençoe e o nome dele seja glorificado. Amém? Vamos ficar todos em pé e vamos fazer uma oração de louvor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pelo Evangelho. Bendito seja o teu nome, porque os nossos olhos foram abertos, nosso coração dilatado. De alguma maneira, em algum momento, fomos alcançados por tua graça. Te louvamos pelos mais variados meios que o Senhor usou para nos alcançar. Nos alegramos em Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome por Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. Te louvamos por esta manhã festiva, quando trazemos à memória que o túmulo está vazio e que nosso Redentor vive. Que nós possamos crescer no entendimento sobre as verdades do Evangelho. Precisamos do Evangelho todo dia e o dia todo. Fortalece as nossas convicções. Que nós não sejamos em nenhum momento encontrados vacilantes ou negociando aquilo que não pode ser negociado. Dá-nos sabedoria para que sejamos gentis e amáveis, sem perder as nossas convicções. E abençoa esta igreja para que ela siga adiante no cumprimento da missão de ser agência do Teu reino, arauto do Teu Evangelho. Obrigado por esta palavra. Que ela seja guardada em nosso coração, para a Tua glória e para a nossa alegria. Por Jesus. Amém. Vocês podem tomar assento. Eu vou pedir aqui o Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por Tuas promessas e tudo que és. Eu quero Te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.